Trapos! Olá a todos, deste lado Mónica Moreira, de volta para mais um episódio do Boca de Trapos, sejam bem-vindos. Hoje vou estar à conversa com o coordenador de duplos e ele próprio duplo também, David Chan Cordeiro, que tem participação no filme Uncharted, que estreia nos cinemas portugueses daqui a algumas semanas. Saibam mais daqui a pouco. Para já ficam algumas sugestões e informações para os próximos tempos, hoje todas na área da música. Atenção, fãs de António Zambujo, César Mourão, Luísa Sobral e Miguel Araújo, o Desconcerto regressa ao Coliseu dos Recreios em Lisboa entre os dias 26 e 30 de janeiro. Dias 28 e 29 já estão esgotados, mas parece que ainda há bilhetes para os dias 26, 27 e 30, por isso já sabem, bilhetes à venda nos locais habituais. O Festival Sol da Caparica, na Costa de Caparica, anunciou um dia extra, uma nova data, o que quer dizer que esta 7ª edição vai ter 5 dias de música, de 11 a 15 de agosto. Agora é só esperar para saber que artistas vão compor o cartaz. Foram há dias anunciados os 20 temas e respectivos intérpretes que vão participar no Festival da Canção 2022. Vamos ter este ano, entre outros nomes, Áurea, FF ou Os Azeitonas. Podem ver as duas semifinais e a final na primeira quinzena de março na RTP. Para ouvir os 20 temas, podem então aceder também ao site da RTP. Conversa com David Chan Cordeiro, duplo e coordenador de duplos, já a seguir. Olá David, bem-vindo ao Boca de Trapos. Olá, Mónica, muito obrigado pelo convite. Não tens nada que agradecer, é um prazer ter-te aqui. Eu vou começar aqui já por te dar os parabéns pela tua participação no Uncharted, o filme que vai estrear em fevereiro em Portugal, baseado num videojogo, e sei que passaste algum tempo na Alemanha a trabalhar neste filme, como é que foi? Correto, obrigado, Mónica. Sim, passei cerca de quase 2 meses Uhum, na Alemanha. A experiência foi fantástica porque quando trabalhas numa adaptação de um jogo de sucesso como é o Uncharted para cinema, estás a trabalhar numa escala enorme, estás a trabalhar num que eles chamam mesmo aquele Hollywood blockbuster. exato. Portanto, desde os decors, aos adereços, à própria dimensão da ação em si, a quantidade de peças envolvidas, é tudo numa escala que eu não estou habituado a trabalhar em Portugal. E há muitos anos que já não estava num projeto assim tão grande, então para mim Uhum. foi como entrar numa loja de brinquedos. Exatamente, e portanto gravaste isto na Alemanha, como estávamos a dizer, o ano Uhum. passado, não é? E o curioso no meio disto tudo também é ver que fazes parte do trailer do filme, foram lançados dois até agora, portanto é preciso andar um bocadinho à tua procura, não é? Para quem não está Sim, familiarizado, mas é sim. engraçado saberes que fazes parte, não é? Não é muito habitual apareceres no trailer de um filme, não é? Por acaso não é a primeira vez, vou-te É ser sério? sincero. Sim, não é a primeira vez, e acho que todos os duplos, falo pelos meus colegas, não é? Nós Sim, estamos sempre à procura de ver quem é que se consegue encontrar uns aos outros e uns às vezes têm mais exposição, mas sim. sim, é tipo, pronto, vale o que vale, mas claro que ficamos contentes quando o nosso trabalho, quando és uma pequena peça no meio de milhares de Uhum. pessoas envolvidas neste projeto, quando tu consegues ter a tua presença no trailer final, claro que o teu ego fica sempre um bocadinho contente, não digo que não. Claro, sem fazer nenhum spoiler ao Uncharted que só sai em fevereiro em Portugal, como disse há pouco, qual é que é a tua participação em particular? Sei que és um mercenário, há alguma coisa mais que possas revelar? Eu entro numa sequência em particular que, como dizes bem, aparece no segundo trailer, Uhum, em que o protagonista principal, o Drake, representado aqui pelo Tom Holland, uhum. ele tem uma sequência de luta em cima de um navio e eu faço parte de sou um dos mercenários que está em cima desse navio a proteger lá o objetivo dele. Muito bem, então quer dizer que tu contracenaste com o Tom Holland nesta cena? Nessa sequência, sim, nós Uhum, trabalhamos em grande maioria com o duplo dele. sim, Porque nós estávamos no que conheces certamente o second unit, não é? Obviamente filmes sim. desta escala têm duas equipas, então normalmente a segunda equipa, denominada de second unit, é a equipa responsável pelas sequências de ação e por aí fora. Uhum, Então, enquanto o Tom Holland e o Mark Wahlberg estavam na equipa principal, os duplos estávamos a adiantar e fazer a sequência já com o duplo dele. E depois, como é óbvio, precisas de fazer os fechados, precisas fazer os pormenores em que tens as reações do ator e tens as falas, portanto, nos dias em que ele veio, penso que foram só 2 dias em que ele veio ao nosso platô, eu tenho a oportunidade de depois de interagir com ele, mas já andava sim. a fazer a mesma luta com o duplo dele já há vários dias. Aliás, Uhum, há várias semanas. uhum. E com que impressão é que ficaste do ator em si, da pessoa, o Tom Holland? Acima de tudo, é extremamente simpático e profissional. Ele, quando Uhum, chegou ao platô,
literalmente veio-se apresentar a cada um de nós, veio-nos apertar a mão. Isso Ah, é habitual nestas grandes estrelas? não, não é de Tu todo. que já Não, não, trabalhaste em vários não, sets, não é? Vários filmes não, internacionalmente. não, Sim. não é comum. Uhum. Mas hoje em dia, felizmente, já começa a ser mais comum porque como tens muitos atores a fazer isso, por exemplo, é conhecido que o Tom Cruise tem muito respeito Exato. pela equipa, é conhecido que o Keanu Reeves, Tom Holland, portanto, o The Rock, o Dwayne Uhum. Johnson, esta nova geração de pessoas que vivem da ação reconhecem que tu és tão bom quanto as pessoas que rodeiam, não é? Nós os É uma duplos equipa, claro. é uma equipa, nós Uhum. os duplos nós enaltecemos o trabalho deles, porque nós é que levamos com a pancada e caímos e não só. Então eles reconhecem que existe uma reciprocidade, claro que nos tratarem com algum carinho e respeito, obviamente vão obter o mesmo da nossa parte. Iriam obter sempre a mesma, mas claro que Uhum. trabalhas contra a moral quando a pessoa sabe o teu nome e te trata como um ser humano e não apenas um número numa folha de Excel. Claro. Tu há pouco, aliás, em off, quando falámos, partilhaste comigo que junto a este estúdio onde estiveste a gravar o Uncharted, estava também a ser gravado o novo Matrix. Sim. Conseguiste ter algum contacto com essa produção? Gostavas de ter feito parte desse filme também? Adorava. Aliás, era comum os duplos do Uncharted irem fazer alguns dias, ou um bocadinho de sorte, algumas Uhum. semanas de trabalho no Matrix, porque eram literalmente os estúdios anexos um ao outro, inclusive o Ok. catering era praticamente próximo do outro, portanto nós víamos as equipas deles lá a comer e vice-versa. Inclusive cheguei-me a cruzar, isto é, quando eu ia sair no meu carro, cruzei-me com o Keanu Reeves a entrar, ele vinha com o seu driver, e claro que nós, Sim. nós os três no carro ficámos logo assim, tipo, de boca aberta, tipo, oh meu Deus, está ali o Neo. Ele foi super simpático, ele olhou para nós, Sim, ele tem sorriu. fama disso, não é? De ser Epá, simpático e bastante acessível. sim, sim, claro que nós não o incomodámos, seguimos caminho, mas claro que a Uhum. nossa primeira reação foi que o queixo aberto, tipo, uou, wow, está aqui o Neo à nossa frente, mas em resposta à tua pergunta, sim, a equipa estava mesmo ao lado do nosso estúdio e, portanto, eu admito que tentei entrar nessa produção e mandei uma mensagem ao coordenador, que também é meu colega, e disse-lhe: Olha, eu estou aqui na Alemanha a fazer o Uncharted, sei que vocês vão ter uma sequência de luta em que vão precisar de muitos elementos, precisares de mais uma pessoa, eu estou Uhum. disponível, mas infelizmente pronto, não houve compatibilidade nos horários e acabei por Claro. não conseguir fazer uma Não perdinha se lá. consegue estar em todo lado, não é? Infelizmente não. Sim, já te aconteceu muitas vezes teres de tomar essa opção, haver 2 grandes produções, por exemplo, e não conseguires estar? É o nosso maior dilema enquanto duplo e nós Uhum. brincamos imenso. Nós temos eu pertenço a vários grupos, comunidades de duplos e queixamos-nos sempre, que é tu estás meses sem obter uma resposta, sem um trabalho, mas de repente chega a altura da rodagem e aparecem 3 ou 4 projetos em simultâneo. Tu tens de tomar decisões difíceis, Uhum. porque a verdade é, para quem não conhece esta realidade do duplo, assim, não é comum nós estarmos numa produção do início ao fim, digamos, os 6 meses de rodagem, projetos Sim, grandes, ou os 3 meses, seja o que for. Normalmente tu vais lá, fazes um dia ou dois, ou fazes uma semana. Só quem faz parte do que se chama core team, que é a equipa principal, é que exato. pronto, tem o privilégio de fazer o projeto do início ao fim. Portanto, quando tu és abordado para fazer, imagina neste caso, um Uncharted ou um Matrix, e tu tens de decidir entre um e outro, tu não sabes o que é que estás a comprar, é uma carta fechada. Tu podes estar a aceitar um projeto que é só 2 dias de trabalho e Pois. recusaste um que eram vários meses. Uhum. Porque infelizmente também não nos é dada muita informação. É sempre um gamble tramado, estás sempre. Mas naquele caso, pronto, eu já tinha o meu trabalho assegurado ali no Uncharted e Claro, atira-me assim, joguei a barra à parede. Mas muitas vezes acontece, quando me contactam, eu tento sondar e perceber, mas o que é que tu vais esperar de mim? Esse é só um dia. E hoje em dia, os coordenadores, nossos chefes, compreendem que tu também tens que jogar as cartas o melhor possível. Eles tentam-nos dar uma informação, dizer, olha, é só X dias de trabalho e tu tentas conciliar, mas claro. é sempre muito difícil. E eu penso que com os atores acontece o mesmo, não é só para os duplos. Uhum. E depois tem a ver também com o peso do projeto, não é? Há nomes e nomes, títulos e títulos, que te interessavam se calhar ter mais no currículo, não é? Sem dúvida, sim. Claro que tu tentas sempre agarrar os maiores projetos que vão impulsionar a tua carreira e abrir-te mais portas. Eu tenho alguns amigos no meio que eles já estão a um ponto onde eles escolhem os projetos. Por exemplo, eles Uhum, claro. já não fazem projetos que não sejam A-list projects, Hollywood projects. Eu Uhum. ainda não Já estou são nessa muitos fase. anos nisso, não é? Sim, não são muitos anos e acima de tudo eles têm características, ou habilidades específicas que Uhum. fazem deles um asset muito valioso. Então as pessoas Exatamente. fazem literalmente fila para conseguir. Vou dar aqui um exemplo. Eu tenho Uhum. colegas que são com ascendência africana, Sim. portanto, como não há muitos performers
Uhum. duplos, isto é, que possas usar para dobrar atores. Há poucos, infelizmente. Então acabas sempre a recorrer aos mesmos. Mulheres, então, há muito menos. Portanto, quando se Claro. procura mulheres, como eles dizem, African American performers nos Estados Uhum. Unidos, femininas, então, há muito poucas, há tipo 3 ou 4. Portanto, elas acabam todas por concorrer. Portanto, elas têm que escolher os projetos literalmente a dedo, porque elas Pois. têm E têm imensa. sempre trabalho, no fundo. Sim, felizmente têm sempre trabalho Uhum. porque há escassez de mulheres nessa Exato. área. É. Uhum. Há pouco tu referiste o Tom Cruise, um ator que todos ouvimos dizer que adora fazer as suas próprias cenas e que não gosta nada Hum. de ter duplos, não é? Esse tipo de ator acaba por ser de alguma forma uma ameaça ao teu trabalho? Não, de todos. É uma pergunta Uhum. pertinente o que estás a fazer e gostava de esclarecer essa questão do Tom Sim, Cruise. É muito sabido que ele faz as suas cenas e é verdade, ele faz as cenas de ação dele, mas é preciso as pessoas entenderem que a cena que ele está a fazer já foi construída e executada por uma equipa de profissionais. Portanto, exato. houve obviamente um duplo que testou, o duplo e uma equipa toda que testaram o que tal, o gag, como costumamos dizer, testou aquela Uhum. cena toda e conseguiram mitigar os riscos ao máximo para que aquilo esteja ao nível do Tom Cruise. Portanto, nunca vais conseguir eliminar os duplos do processo, pelo contrário, vais ainda precisar de mais, porque se tu vais colocar um ator, no caso dele ele é excepcionalmente muito bom, mas se vais colocar um Uhum. ator que não tem o mesmo nível que um duplo, tu tens que contabilizar que ele não vai ter a mesma resposta, a mesma leitura e a mesma reação. Portanto, aquela ação tem que estar muito bem trabalhada e livrar-te dos riscos o máximo possível, porque um Claro. duplo sempre se consegue adaptar se, pá, seja o que for, pronto, se o salto não foi tão longo ou se o carro infelizmente veio com mais velocidade e ele consegue se ajustar quando é um atropelamento, por exemplo. Pronto. Uhum. No caso do Tom Cruise e atores desse nível já não há grande margem para erro, tu tens que ir à marca muito precisamente, portanto ainda precisas de, provavelmente mais ensaios de uma equipa mais vasta pronto, ou mais recursos. Portanto, para mim é ótimo que ele faça cenas de ação, porque Sim. ele emprega muitas pessoas no Uhum. processo. Ok. Dessa perspectiva já é mais fácil perceber, não é? Como é que isso funciona. Exatamente, Uhum. e para adicionar aqui, por exemplo, as cenas de ação que o Tom Cruise faz são todas muito dentro do género, vão ao encontro dos gostos dele. Por exemplo, ele gosta de Exato. andar de moto, é normal que veja Uhum. sequências de moto em todas as Gosta missões de Impossível. pilotar aviões, não é? Também Gosta de se ouve pilotar dizer. aviões, sim, helicópteros, que eu saiba, ele pilota Uhum. helicópteros. Acho que Ok. aviões, se o faz, não são aviões ao nível do que ele está no Top Gun, porque ele teve Uhum. um duplo. Ok. Mas, por exemplo, ele gosta de andar pendurado, gosta de escalar e andar nas alturas. Portanto, os stunts andam sempre à volta. Eu gosto de nadar debaixo de água também. Pronto, os stunts são desenhados à volta das habilidades dele e dos gostos dele. Claro. E isso é o que se faz muito hoje em dia, é tentar perceber que mais valias é que o ator já tem e vamos construir à volta dele. Quando não tens essas valias, recorres mais ou então ao tal CGI, não é? Ao tal Uhum. pós-produção. Exato. Por outro lado, deve haver também alguns atores, que são mais esquisitos e que se recusam a fazer certas coisas num set, não é? Sim, e às vezes até não é só por se recusarem, mas o próprio contrato, o próprio estúdio não Uhum. permite, porque aqui pessoas, acho que também as pessoas já sabem o suficiente hoje em dia para perceber que quando um ator se lesiona, obviamente tu pões em causa toda uma produção são muitos milhões em risco e não podes parar, pronto, a produção não pode parar. No Uhum. caso do Tom Cruise, ele é a exceção porque ele é um produtor executivo dos seus projetos, portanto ele pode dar ao luxo de Exatamente. dizer o que se costuma dizer é um bocado uma brincadeira, mas é baseado em alguma verdade. Ninguém diz não ao Tom Cruise nesta indústria. Portanto, não é uma pessoa em quem tu dizes não. Tu dizes, ok, Uhum. vamos para a frente, mas lá está, ele é produtor executivo, ele sabe o que é que está a fazer. Agora, os outros atores que não são produtores executivos, são apenas uma peça nesta máquina, pá, tu lesionas o ator e o que é que fazes? Pá, paras. Exato. Uhum. Então, os atores, mesmo que queiram, o estúdio normalmente põe o pé no chão e diz: "Não vale a pena o risco", mas hoje em dia é possível fazer muita coisa com os atores, porque o material, o equipamento está muito mais avançado, consegues pôr colchões, consegues literalmente criar vou dar o exemplo do Uncharted, aqueles navios Uhum. que vocês estão a ver, tem lá canhões, tem lá lemos, tem lá uma data de coisas que os navios têm, aquilo havia tudo uma cópia daquilo em espuma, né, em que eles chamam High Density Foam, para Sim, quando tu atiras um duplo contra aquilo, né, como é óbvio não vais atirar contra um pedaço de chumbo que é um canhão, aquilo é claro. feito em espuma. Portanto, tu tens orçamento para replicar aquilo tudo, parece quase um playground para crianças, quer dizer, claro que ainda há algum perigo, não é? Sim. Mas não tens de preocupar se a tua cabeça vai bater numa coisa afiada ou numa coisa dura, porque aquilo já foi contabilizado. Portanto, podes-te focar na tua performance, no teu Uhum. acting.
Exatamente, mas isso quer dizer que hoje em dia vocês são um bocado privilegiados nesse sentido, não é? Há muitos anos Felizmente. atrás, quando esta profissão começou a ser mais, Uh, mais recorrida, não é? hum. Mais pedida no cinema, não era assim. Não, infelizmente não. Por isso é que a Uhum. malta da geração antiga. Eu já entrei um bocado, quando comecei, já entrei um bocado na transição. Portanto, eu comecei a entrar na transição, estavam agora já se. Pá, agora podes pôr tapetes em qualquer lado e eles apagam aquilo em Sim. pós-produção. Uhum. Mas antes não, antes era, olha, não conseguimos pôr aí um tapete, estamos a ver o chão. Portanto, vamos tirar Tens os que cair no colchões, chão. tens que cair no chão. Então nós dizíamos, olha, tenta apanhar a primeira ou põe logo duas câmaras. Pronto. Hoje em dia essa tradição já está a morrer e já estamos a evoluir e hoje podes pôr colchões e filmas as vezes que for preciso, ele pode ir colocar ao chão, não há problema de se lesionar, Uhum. porque ninguém quer ter isso. Felizmente acho que os mídia ou as redes sociais vieram trazer isso mais à tona, que hoje em dia quando alguém se magoa as viagens, as notícias viajam muito rápido e Exato. ninguém quer ter isso, essa sombra negra Uhum. a parar sobre a sua produção, porque hoje rapidamente isso sai cá para fora. Exatamente. Ainda assim é uma profissão de alto risco, certo? Sim, tu nunca consegues eliminar o risco ao máximo, Uhum. porque faz parte. Se eliminasses o risco ao máximo, deixava de ser apelativo. As pessoas conseguiam perceber, "Olha, então eu faço isto." E felizmente é a área que eu mais gosto, porque tu, quando tens o fator de risco envolvido, tu acabas por separar ali, criar uma linha que separa os profissionais dos curiosos. Uhum, exatamente. Apesar de tudo isso e da segurança que existe hoje em dia, como falavas, de vez em quando ouvimos notícias infelizes sobre a Hum, morte de duplos nos sim, sets de, felizmente de- sim. de grandes produções. Quando isso acontece, tem a ver com o erro humano, tem a ver com alguma outra situação da tua experiência, daquilo que tu sabes, não é? É, O que é que acontece tu normalmente? já respondeste bem a essa questão. 99% das vezes é erro humano. Uhum, É falha, é complacência, é pressa, é o isto está bom, vamos para a frente, não é preciso mais ensaios, não temos tempo, pronto, acaba sempre um bocadinho, mas são sempre um conjunto de fatores. Infelizmente, mais recentemente nós conhecemos a situação que aconteceu no filme do Alec Baldwin. exato. Essa foi assim a mais conhecida recentemente, não é? Correto, infelizmente foi um acidente que resultou numa morte, mas se formos ver toda a cronologia do que é que deu asa a esse acidente, vais ver que foram várias más decisões que colmataram numa tragédia. Portanto, raramente é uma decisão de uma pessoa, são Uhum, várias pessoas que são complacentes com várias ações e pronto, aquilo depois acaba por culminar. Por acaso eu sou uma pessoa que anda bastante atento em cima destes acidentes em platô, até uhum, costumo registá-los por minha própria pesquisa, para aprender com isso. E sempre que falo com pessoas que estão envolvidas nesses projetos, acabo por ter mais acesso à informação que muita gente não tem e pergunto: olha, o que é que aconteceu claro. aqui? E digo: Uhum, olha, foi alguém que naquele dia estava a se sentir mais confiante, ou alguém que achou que aquilo não era um problema e facilitou, mas é sempre um bocado o facilitismo, é uhum. quase sempre erro humano. E normalmente poderá também ter a ver com o que tu falavas há pouco, a pressa, talvez também para não ter que gastar tanto dinheiro ou perder mais tempo, não é? Terá a ver também com essas decisões. Sim, sim, às vezes queremos apressar as coisas porque lá está, estás a perder a luz, o sol está-se a pôr, mas Exato, nada disso justifica, obviamente, mas é claro. quase sempre, sempre erro humano. Uhum, muito bem, ficamos com esse esclarecimento também, que acho que é curioso para quem se interessa por estas questões. Ouvimos falar de muitas histórias e ter o conhecimento de alguém que está por dentro é sempre importante. David, eu vou voltar aqui atrás ao início da tua vida e da tua Sim, claro. carreira. Eu sei que tu nasceste no Algarve, em Portimão, que és filho de mãe chinesa e pai português, e eu li aqui algumas histórias sobre o teu início muito engraçadas, e uma delas tem a ver com como despertou em ti este interesse pelas artes marciais e pelo cinema quando tu viste um filme que foi alugado pelo teu irmão. Portanto, o teu irmão tem Hum, responsabilidade aqui, não é? grande. Nesta mudança de rumo da tua vida. Eras muito pequenino e viste um filme chamado The Ninja Squad. Sim. E isso ficou, não é? Para ti e para sempre, mudou a tua vida. Sim, ficou. E é curioso, por exemplo, eu não tenho uma tradição de artes marciais na minha família. Por exemplo, Uhum, eu fui o primeiro. O meu irmão começou as artes marciais primeiro do que eu, mas pronto, esta foi sempre de facto a minha paixão. Portanto, eu não fui uhum. influenciado pelo meu irmão nas artes marciais, a não ser por esse vídeo. E não Sim. tinha qualquer influência dos meus pais. Portanto, Uhum. eu não sei porque é que aquilo me pegou tanto na altura, porque é que eu fiquei tão apegado. Mas eu descobri muitos anos. Pronto, depois começas a fazer uma introspeção, olhando Sim. para trás, como tu dizes, e bem, eu nasci de pai português e mãe chinesa. Uhum. Então, todo miúdo, em certa altura, quer encontrar o seu lugar neste mundo e quer descobrir a sua identidade. E eu queria perceber o que é isto de ser chinês, o que é ser As tuas asiático. origens, não é? Exatamente. Uhum. Como eu não tinha muita informação em Portugal
e era dos únicos em Portimão, tirando a minha família, que era asiático, tu não consegues encontrar ninguém da tua tribo em que consegues relacionar. Então começas a encontrar essa, digamos, essa tua tribo em filmes, porque vês Uhum. asiáticos nos filmes em que tu alugas e todos eles sabem lutar. Sim, Então tu ficas com a ideia de o que no teu que. caso era um bocadinho perigoso, não é? Sim, Exato. estás-te a focar, não é, na comunidade asiática nesse sentido, no cinema e no Exato, sim, ainda por showbiz, cima não é? foi muito enviesada a minha visão, porque só estava a Sim, encontrar filmes de ação com asiáticos, não, eu não sim. procurava filmes de drama ou de comédia, porque se calhar nem existia nos videoclubes, mas a questão é que Uhum. eu cresci com uma falácia na cabeça, pensava que todos os asiáticos sabiam lutar, e como eu era asiático, seria uma falta de respeito para a minha família e para a minha cultura eu não Sim. saber lutar. Ok, então isso começa por aí, também sei que tinhas um tio que não ajudou, não é? Sim, Nesse porque o meu aspecto. tio, na melhor das intenções, como me queria motivar, eu fui perguntar uma vez ao meu tio e disse: "Ó tio, é verdade que na China todos eles sabem lutar? Porque nos filmes eles andam sempre prontos para a luta." Ele disse: "Sim, toda a gente na China sabe Kung Fu." Bem, e eu pensava, isto deve ser como futebol em Portugal, todos os miúdos sabem jogar futebol, que é o nosso desporto de rei. Eu Exato. pensei: "Meu Deus, se eu for à China um dia, eu estou tramado, porque eu sou uma vergonha, sou uma desgraça." Eu lembro na altura ser puto e ficar assim um bocado ansioso a pensar: "O quê? Mas eu já tenho tipo 8 ou 9 anos", na altura tinha 8 anos quando fiz esta pergunta, "eu Sim. tenho 8 anos e eu não sei lutar." Então ainda fiz mais pressão a mim próprio e Mas pronto, isso é, depois é um peso muito grande para uma criança de 8 anos, não é? pá, Ter esses sim, pensamentos. eu compreendo que ele tinha boas intenções, mas não foi, se calhar não foi a melhor coisa. Mas por outro lado, pronto, motivou-me a procurar as artes marciais e depois, como é óbvio, Sim. descobres que não é verdade, mas sim, isso foi um peso que eu coloquei em cima de mim, Uhum. que me fez procurar as artes marciais. Exatamente, acho engraçado toda essa história, achei deliciosa o facto de tu achares que todos eles saberiam artes marciais, não é? Todos os chineses, porque era isso que tu tinhas acesso e aquilo que tu vias, não é? Exato. Vivendo em Portugal. E eu lembro-me quando eu era miúda, eu era fanática pelos Jovens Heróis de Shaolin, Claro. que davam na televisão e todo aquele mundo era muito atrativo, não é? Para uma criança. E ver mulheres também a lutar, não É eram só verdade, é homens, e verdade. aquilo era um espetáculo. Eu adorava ver a série e ainda hoje guardo a caixa de DVDs quando foi editada, Sim, sim, sim. legendada em português com muito carinho, porque foi uma fase muito engraçada, uma coisa que eu gostava muito. Mas no teu caso, tu acabas depois por te interessar então desta forma pelas artes marciais, Hum, começas a lutar, não é? E mais tarde juntas a isto também a ginástica acrobática, uhum. e são estes dois pilares que depois fazem com que tu te transformes num duplo, certo? Sim, sim, o facto de dizes bem, eu comecei a ginástica também cedo aos 12, lá está, Uhum, porque eu queria aprender a fazer o que eles faziam nos filmes. Portanto, o meu objetivo nunca foi realmente competir, eu queria aprender a fazer as coisas que eu via nos filmes. Eu nunca fui um atleta extraordinário em nenhuma das artes, em nenhuma das modalidades que pratiquei. Talvez nas artes marciais foi onde me destaquei mais, por uhum. aí por acaso até acho que tem algumas cartas. Mas em ginástica não era nada especial. Eu era péssimo a jogar desportos coletivos ou desportos de bola, portanto, mais uma razão para eu procurar desportos individuais. Claro. Eu não era o típico miúdo. Então procurei essas modalidades sempre com o Uhum. intuito de um dia eu quero performar, um dia eu quero poder fazer a transição disto para cinema e quero trabalhar, mesmo sem saber se havia cinema em Portugal ou onde sequer onde é que se trabalhava, mas o meu foco era fazer ação. Claro. Sim, mas apesar daquela questão que tu falaste há pouco de familiar, não é? Hum. Das artes marciais terem entrado na tua vida dessa forma, eu sei que a tua mãe foi um pouco resistente de início. Sim, Porque ela achava que tu eras muito impulsivo, é isso? sim, eu sempre desde jovem sempre fui muito reativo. Eu acho que tinha a ver com o facto de se calhar aquele complexo de miúdo pequeno, estás a ver? Eras Uhum. pequenininho, depois facilmente és empurrado para o lado, também não és muito bom em desportos, portanto Não te acabas integravas tanto, não é? não, não muito grave, então tu queres te afirmar de outra forma, talvez sendo assim mais acabas por ser um bocadinho mais impulsivo e reativo e talvez também defeitivo, também reconheço que posso fazer algum parte do meu feitio. Então a minha mãe se calhar achou que isto era só disputar algo que não ia trazer muitos benefícios e não, infelizmente não foi o caso. Eu até Uhum. por acaso na altura pensava que ela tinha razão, achava que ia ficar mais agressivo, mas não. Por acaso as artes marciais eu penso que hoje em dia me coloca os pés bastante assentos no chão. Uhum. Ouve-se muito falar nisso também, que as artes marciais não são um incentivo, não é, à luta, mas teres mais conhecimentos para te poderes defender, não é? Por outro lado. Sim, infelizmente o que se sabe hoje e que já infelizmente o que os estudos vá, entre aspas, apontam é que as artes marciais só vão enaltecer aquilo que tu já tens em ti. Portanto, se tu Uhum. fores, digamos, uma má pessoa, se fores um bully, se fores uma pessoa que gosta de se impor sobre os outros,
só sim. vai enaltecer mais isso. Se fores uma pessoa genuinamente boa que se preocupa em ajudar os outros, isso vai ser enaltecido. Mas Uhum. as artes marciais, exceto se calhar as artes marciais tradicionais, aquelas do Sim. karaté, o judo, onde tens todo aquela questão do respeito e da Uhum. saudação e tudo mais, e sim, essas por norma costumam formar melhores seres humanos. Mas tens muitas modalidades marciais que não têm essa tradição e tu vês pessoas que não interessam a ninguém lá mesmo Uhum. a treinar. Portanto, Sim, infelizmente, é como, eu digo, é como teres uma faca de cozinha em casa, tu claro. podes usar para cozinhar ou podes usar para fazer coisas menos boas. Portanto, tu decides a Exatamente. intenção que lhe queres dar. Uhum. Agora, por causa desta conversa, fizeste-me lembrar o Cobra Kai e o Uhum, sucesso que está a haver à uhum, volta desta série, já depois do Karate Kid, há muitos, uhum, muitos anos, e mostra exatamente isso, não é? Aquilo que a personalidade das pessoas tem como influência exatamente. e o facto de se praticarem artes marciais. Tens seguido o Cobra Kai? Não tanto quanto eu gostaria. Eu Uhum. faço uma batota, porque eu vou à internet e vejo só as lutas. Ah, ok. Pronto, essa parte interessa-me por respeito aos meus pares e aos meus Sim. colegas e para me manter informado e para saber o que é que está a ser feito. Uhum. E rapidamente coloco-me aquilo numa categoria e vejo que tipo de luta é que está a ser feito. Pronto, é uma luta mais comercial, não é uma Sim, luta muito claro. violenta, não estamos a falar. Uhum. Não sei se viste o The Raid. ah, Não. mas pronto, The Raid foi um filme que saiu há uns anos e ficou muito famoso, mas a Uhum. violência do The Raid é extrema, é uma coisa que não podias Ok. mostrar às crianças na televisão. Portanto, eu tento logo categorizar e perceber que tipo de ação é que está a ser feito, qual é o tipo de violência, Uhum. qual é o público-alvo, se é mais Hong Kong style, se é mais realista, e rapidamente faço a minha análise, tento ver trends novos que estejam a ser usados, quedas novas, movimentos novos, porque isto Uhum. é um pouco como se calhar na dança. Há danças que têm modas. Por exemplo, houve a moda do breakdance, depois se calhar houve a Claro. moda do swing, pronto, isto são modas. E na luta, na coreografia de luta também existem modas. E às vezes é preciso, eu gosto de estar a par e perceber, olha, o que é que se está a fazer atualmente e começas a ver um padrão e vês, olha, estamos assim influenciados por este estilo de cinema, pronto, é por este caminho que estamos aí. Se faz parte, não é? A nível Uhum. profissional, estares atento a tudo o que está à tua volta. E neste caso, o Karate Kid na altura, teve algum impacto em ti? Teve bastante, Uhum. bastante impacto, bastante. Eu na altura não praticava artes marciais quando vi esse filme, Sim. era muito pequenininho. Uhum. Quer dizer, tinha para aí 6 ou 7 anos. Eu recordo-me quando vi esse filme, até Ok. fui ver a casa de uns amigos, e aquilo, o filme teve impacto para mim por uma razão, porque eu acho que todos, não, pelo menos falo por mim, passámos por uma forma de bullying ou outra quando crescíamos. Sim. Se calhar não ao extremo que existe hoje em dia, Uhum. mas todos passámos por bullying. Aquele filme lida com bullying, não é? Tens um rapaz que Exato. está a ser bully, depois adquire uma habilidade e depois no final consegue overcome esse fear e ficar, pronto, sair dali uma pessoa Uhum. melhor. Aquilo mexeu muito comigo, porque eu senti-me que era o Daniel Russo, não é? Eu percebi, olha, eu não sei me Sim. defender, eu quero aprender Sim. artes marciais, por um dia, claro, na minha cabeça imaginava que ele está contra alguém no final. Mas sim, mais por essa razão é que o filme mexeu comigo, não tanto pelas lutas. Uhum. Pois, eu lembro-me bem da altura do filme, nós provavelmente não o terei visto logo quando saiu, quando chegou a Portugal e passou na televisão a primeira vez, ou assim, já nem sei. Mas lembro-me que quando era miúda, vou partilhar isto aqui contigo também, com quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje, havia uma escola de karaté no sítio onde eu vivia, no norte de Portugal, e o meu pai perguntou-me se eu queria ir aprender karaté, e eu disse que não, o quê? Agora vou lutar karaté, apesar de adorar ver aquilo na televisão, não é? Nos filmes, nas séries e tudo mais, mas é uma coisa da qual hoje me arrependo. Portanto, se soubesse o que sei hoje, se calhar tinha ido para o karaté na altura. E isso posso-te perguntar porquê que não, ou porquê que tiveste essa resistência em te inscreveres no Karatê? Na altura era mesmo muito miúda, tinha pai 9 anos ou coisa assim, e acho que nessa altura, apesar de ver os Jovens Heróis de Shaolin, de ver o Karate Kid e tudo mais, não sei, achei que era uma coisa muito masculina. Apesar de ver as raparigas a lutar nos Jovens Heróis de Shaolin. Mas, pronto, tocaste aí na ferida, porque eu não queria estar a colocar Sim. palavras na tua boca e queria que tu dissesses primeiro, porque eu Aham. calculei que fosse esse o caso, é por achares que Exato. as artes marciais Na eram um bocado altura, sim. masculinas. Sim, Uhum. infelizmente esse feeling está muito associado às artes marciais, é algo que eu próprio tento desconstruir e lutar, mas é tramado e eu penso que vai muito longe. Eu não me vou desviar muito da conversa, mas tem a ver Sim. mesmo com questões biológicas. Obviamente, por natureza, os homens têm mais testosterona, logo são Uhum. mais agressivos, têm mais Claro, faz tendência sentido, para sim. a violência e para a agressão. Portanto, é normal que essas modalidades sejam mais apelativas aos rapazes.
mas penso que infelizmente é uma das dificuldades que as artes marciais sentem, não conseguem atrair o público Mas ainda feminino. hoje também? Ainda hoje também, felizmente, sim. Uhum, Eu vejo de experiência, porque eu ainda me mantenho ativo e pratico, e em todas as modalidades que eu me pratiquei, que não foram poucas, hoje em dia pratico primariamente 2. Tens um público feminino sempre uhum. muito reduzido, e eu às vezes tento procurar as modalidades que até têm mais mulheres, e apercebo-me por norma são as modalidades que têm menos, como é que eu posso dizer? São as modalidades que têm menos contacto. Uhum. Ok. É. Então deve ser por isso também que tu vês agora, por exemplo, no Cobra Kai, que os miúdos andam a ver, que há duas raparigas com papéis importantes a lutar, não é? Talvez também numa forma de desmistificar Sim, sim, esta sim. questão das mulheres com as artes marciais. Sim, felizmente o Cobra Kai nesse aspecto faz um bom trabalho e muitos filmes hoje em dia felizmente já têm esse awareness em tentar Uhum, incluir papéis femininos porque, ok, verdade que na maioria vais ter mais homens do que mulheres, mas tens imensas miúdas, imagina, vou dar o exemplo, tens imensas versões minhas femininas que cresceram a ver estes filmes e uhum, que adoravam fazer, ou que às vezes não têm a possibilidade de treinar porque não existem escolas sim. ao pé da sua residência, mas eu tenho a certeza por cada David Chan que aparece em Portugal, ou por cada 10 Davids que tens como eu, tens pelo Sim. menos uma ou duas miúdas que têm o mesmo potencial e talento e o gosto pelas artes marciais mais importante. Muito bem. Passando aqui agora falando nas Hum, mulheres nas artes marciais e passando um bocadinho para aquilo que tu fazes, tu na Mad Stunts, que é a tua empresa, não é? hum. Trabalhas com uma mulher dupla, não é? Que é a Daniela Macário, mando desde já aqui um beijinho à Daniela, e ela é das poucas, não é? Em Portugal que faz este trabalho. Sim, é verdade que a Daniela é das poucas e a Daniela foi é um dos membros originais da equipa, já está connosco Uhum, desde o início da empresa, vamos fazer 13 anos este ano. sim. Felizmente a Daniela atualmente já não é a única mulher na equipa, Uhum, continua a ser sem dúvida um dos elementos mais fortes, porque ela já tem uma vasta experiência e exato. muita rodagem, obviamente. Mas felizmente, com o passar dos anos, fomos atraindo mais esse público feminino e já tivemos pessoas que nos contactaram e acabaram por ser formadas por nós. Portanto, eu diria que ao todo já devemos ter cerca de 5 a 6 mulheres com diferentes especialidades. Portanto, a Daniela Uhum, tem a especialidade das lutas e das quedas, no qual ela é muito boa, obviamente. Depois tenho uma pessoa que eu vou buscar quando preciso para cenas de moto, tenho uma uhum. especialista só para motas, tenho uma especialista para trabalhos em altura. Portanto, eu hoje em dia, felizmente, tenho mais mulheres a quem recorrer. Ainda bem, então é bom sinal. Vai contra tudo aquilo que estivemos a falar e é bom sinal, então. Sim, sim, eu acho que também compete-nos a nós criar as oportunidades para as mulheres poderem entrar em contato connosco. Isto é, porque Uhum, por norma acabam por ser pessoas mais tímidas ou se calhar se coíbem de nos contactar porque lá está, pensam erradamente que aquilo é só para homens ou aquilo é preciso ser exato. muito forte, é preciso ser whatever. E eu gosto de desconstruir isto tudo e dizer que não, hoje em dia essas coisas já não é tão old school como era. Hoje em dia, se tiveres Uhum. acima de tudo paixão e disciplina, eu acho que já 80% do caminho já está percorrido. Ainda bem, então. Olha, David, eu sei que o teu percurso é muito marcado pela determinação e pela grande vontade de fazeres aquilo que fazes hoje, não é? Até onde conseguiste chegar. Tu, com 18 anos, mudaste para os Estados Unidos para estudar produção de cinema, não é? Realização. Como é que foi para ti essa experiência? Foi fácil sair de Portugal com essa idade para os Estados Unidos para fazeres isso? Foi fácil, sim, eu diria, foi fácil no início porque eu tinha um fascínio enorme pela cultura americana, Uhum, já falava muito bem inglês, via todos os filmes. Eu era um ávido consumidor de cultura americana e cultura pop, portanto, quando fui para os Estados Unidos eram dois objetivos em um, era o fazer a formação e era conhecer o país. Depois acabei por ficar lá. uhum, Após a formação, acabei por ficar lá a viver e decidi inscrever-me numa faculdade e retomei os estudos, porque eu, na altura tinha umas disciplinas pendentes do 12º e voltei aos estudos. uhum. E essa transição sim foi difícil, porque em termos culturais é muito diferente do nosso país, obviamente, Exato. então aquilo chocou-me. Os primeiros 2 anos foi assim mais complicado, mas depois quando comecei a perceber como é que as coisas funcionavam, foi mais fácil, obviamente, o período, os 6 anos a seguir a esse. Uhum. Portanto, estiveste lá no total de 8 anos, não é? Correto. Uhum. E quando chegaste a Portugal, vinhas com uma bagagem grande, não é? Nesta área já. Sim, felizmente já vinha com alguma experiência, não digo Uhum, muita, mas já tinha trabalhado em longas metragens, já tinha feito trabalhos como duplo em Los Angeles. Eu estudei cinema, portanto, durante o meu percurso na faculdade eu especializei-me na área de imagem, portanto, uhum. mais especificamente como assistente de câmara. Sim.
Então eu já trabalhava muito próximo do equipamento, das câmaras, das lentes, então, e felizmente tive a oportunidade de passar muito tempo em várias produções, porque há uma coisa boa que eu gostava em Los Angeles, é que todos os fins de semana estavas a filmar qualquer coisa. Uhum, Tinhas muita experiência. Então quando eu cheguei a Portugal senti que já tinha alguma bagagem e podia adicionar valor nesta indústria. uhum. Mas eu sei que o regresso a Portugal, apesar de vires com toda essa vontade, acabou por não ser muito fácil, não é? Ainda levaste algum Não, tempo até conseguir sim. começar a trabalhar com regularidade. Sim, sim, foi por acaso eu gosto, acho essa história engraçada porque tu vens Uhum, cheio, vens cheio de sonhos e cheio de garra para conquistar o mundo e achas que és o maior e de repente levas uma chapada na cara e percebes-te que, pá, para já né, as pessoas não conhecem o teu produto, não estão para aí viradas, acham que és mais um maluquinho que veio lá de fora com um curso. E uhum, verdade seja dita, eu nunca disse muito às pessoas que tinha estudado lá fora, nunca, não sei, talvez uma crença parva minha, mas eu nunca quis ser aquela pessoa que dizia: "Olhem para mim, tenho um curso lá fora". Eu acho que as ações falam mais alto, uhum, portanto, eu tive muitos colegas que me criticaram, diziam que devia ter capitalizado mais essa formação, mas sinceramente eu não ligo muito aos diplomas das pessoas hoje em dia, eu ligo mais àquilo que tu consegues adicionar e fazer. Então eu entrei por esse caminho. Claro que dizes bem, os primeiros, acho que foi o primeiro ano e meio, não foi assim muito fácil, de uhum. facto não tive muito trabalho, e só ao fim de um ano e meio é que finalmente as coisas deram o salto. Exato. Mas quando vieste dos Estados Unidos para cá, achaste que o facto de poderes falar ou enaltecer o facto de teres estudado lá fora e tudo mais, faria com que as pessoas olhassem para ti um bocado como aquele convencido que vem lá de fora a achar que é melhor, é isso? É uma boa questão. Eu penso que foi várias coisas. Se fui visto como convencido, então foi inadvertidamente, porque eu sempre tentei ter muito cuidado na forma como vendia. Mas é Uhum, possível que possa ter tido alguma arrogância ou interpretado dessa forma. Eu acho, na minha opinião, que foi mais as pessoas não perceberem como é que podiam usar esse serviço. Tipo, uhum, não, lá está, não temos uma cultura de ação em Portugal. sim, Nós não fazemos ação por norma e a pouca que fazemos, infelizmente, não é a uhum, melhor. Então, tu olhas para uma pessoa que vem ter contigo vou dar um exemplo. Imagina que uma analogia parva. sim, Imagina que há 30 anos atrás alguém vinha ter contigo e chegava assim com um iPad para a tua mão e dizia: Olha, está aqui um iPad. E tu dizias: iPad, eu nem sei o que é a internet, quanto mais um iPad, nem sei exato, usar sim, isto. uhum, Eu senti que quando cheguei, eu tinha um produto que as pessoas não percebiam bem, as pessoas reconheciam o valor, que era sim, claro. simpático. Mas vou usar isto no quê? Eu não Sim, sei porque no as que. produções que nós tínhamos em Portugal nessa altura também não havia, não tinham Sim. espaço, não é? Para aquilo que tu sabias fazer e que tinhas trazido lá de fora, é isso? Não, não, ainda por cima eu vinha muito influenciado pela linguagem americana, quer dizer, é muito Exatamente. virada para o entertainment, infelizmente em Uhum, Portugal, agora já não tanto, felizmente, mas na altura cinema era mais de autor, não era tão virado para o entretenimento, na minha opinião. uhum, Portanto, tens ali uma peça, tens uma ferramenta muito fixe, mas não sabes como usar no teu kit, portanto pões ali de lado, foi o que exatamente. aconteceu. Muito bem, mas entretanto consegues criar a MedStunts, Uhum. que vai conseguindo fazer alguns trabalhos e chegas à Lua Vermelha, que foi assim o salto da MedStunts, não é? Sim, felizmente a Lua Vermelha foi o projeto que nos impulsionou e que me permitiu, inclusive, criar a empresa. Foram Uhum, 9 meses, 9 ou 10 meses de trabalho que tivemos, portanto, isso deu-nos a estabilidade financeira que precisávamos, permitiu-nos crescer enquanto empresa, enquanto equipa, solidificar a nossa presença no mercado. Portanto, foi uma onda muito positiva para a uhum, empresa e que nos ajudou logo digamos, a entrar no mercado assim com os dois pés. claro. Mas sei que ao mesmo tempo não foi fácil porque o tipo de trabalho que tinhas para fazer na Lua Vermelha não era bem aquilo em que tu eras especialista. Não, fora as lutas, como aquilo Uhum, lidava com o universo dos do vampiros, não é? fantástico, dos vampiros, e eles conseguem voar e quebrar Uhum, estas leis da gravidade, então, da lei da física, isto é, então nós eu tive que recorrer a um colega meu que era expert no assunto e uhum. contratei para ele me vir dar uma formação a Portugal e ele vai me ensinar. Eu sabia como estar, digamos, eu sabia como estar pendurado nos cabos, mas eu não sabia Uhum. como os montar na altura. E então como é que foi fazer isso assim? Estavas um bocadinho a medo? Pá, claro, estás a entrar numa área que desconheces, mas Sim. eu, como quase sempre na vida, quando eu não sei, eu falo com alguém que sabe, porque Uhum. eu gosto muito de me agarrar à ideia de que nada do que tu e eu fazemos na vida é impossível ou é inovador. Difícil para mim seria pôr um homem na Lua, isso para mim seria um feito extraordinário. Tudo o Sim. resto que fazemos cá no planeta Terra, já houve alguém que o fez melhor do que nós antes de nós, portanto, Uhum. não. Acho que não estamos a fazer coisas extremamente difíceis e impossíveis todos os dias. É só falar com alguém que o já tenha feito. Exatamente. Há pouco, David, referiste uma falta de cultura da ação em Portugal.
no cinema português Hum, já melhorou bastante, né, já andou para muitos outros caminhos nos últimos anos. sim. Na tua experiência, o que é que nos falta para podermos chegar ao nível de outros países? Falta começarmos a introduzir isso já na digamos, na fonte, digamos, na formação dos Uhum, novos cineastas. Nós, mesmo nas escolas de formação, mesmo nas várias escolas que existem, não só a Escola Superior de Teatro e Cinema, eu não vejo essa informação a ser passada, tipo, como filmar uma cena de luta ou como editar uma cena de ação, porque uhum. é um digamos, vamos lhes dizer, é um animal tão específico, tem as suas regras específicas, que nós não podemos tratar aquilo como se fosse diálogo. E o erro que eu vejo mais comum é as pessoas quererem editar a ação como editam diálogo e espalham só comprido e não conseguem perceber no final porque é que a cena não funciona. Isso é completamente diferente. Exato. Mesmo para quem está de fora, quando tu explicas isso dessa forma, percebe-se que são duas coisas completamente diferentes. Consegue, e sabe o que é curioso? O nosso olho, o Uhum, nosso cérebro e o nosso olho, nós temos todos a capacidade de conseguir perceber mau movimento e más lutas. Tu não precisas ser uma expert em dança para veres um mau bailarino, perceberes que esta pessoa não está a dançar uhum, bem e não tem exato. estrutura, não tem forma. E o teu olho consegue reconhecer um bom bailarino, mesmo tu tendo zero experiência na modalidade. A Sim. luta é a mesma coisa. Portanto, nós conseguimos reconhecer algo não bate certo, E tem que mas ser não, credível, não é? yeah, e não conseguimos perceber porquê. Então, é essa, digamos, é uma das questões que me frustra em Portugal, é não temos a cultura da ação, ok, não faz mal, não somos propriamente um país que consome muita ação como os Estados Unidos. Uhum, Contudo, devíamos aprender estas técnicas para quando fazemos ação à nossa escala, seja em novela, seja no filme, seja uma chapada, seja um puxão de cabelo, para que o possamos fazer bem, porque o público, independente de consumir ação ou não, ou independente de perceber daquilo, o olho e o cérebro têm essa ferramenta, essa capacidade de detectar. Não, isto é falso, eu não compro isto. uhum. Portanto, o espectador tem que se prender ao ecrã com uma cena de ação bem feita, bem estruturada, bem representada. Independente de ser à escala de Uhum, um filme do Uncharted, em que exato. tens vários milhões, ou tens uma produção com poucos milhares, não interessa. O princípio é o mesmo. As regras funcionam da mesma forma, tanto por um como para o outro. E é Uhum, isso que me frustra, é sentir que, lá está, a complacência. Ah, isso não faz mal, eles não percebem. Ah, isto é novela, eles também não têm um olho tão clínico. Mentira. A única sim, diferença é que eles podem não estar presos já ao ecrã como estão no cinema, porque no cinema estás literalmente sentado a olhar para um ecrã exato, durante 2 horas. Pronto, quando tens a televisão ligada a correr de fundo, tu tens a tua mente dispersa em várias coisas. claro. Contudo, o olho é o mesmo e digamos, a exigência do cliente é a mesma. Eles não Uhum. vão perdoar se a cena ficar mal feita. Claro. E neste caso as telenovelas portuguesas melhoraram muito, não é? Evoluíram muito nos últimos anos e tu já tens coisas que antigamente eram impossíveis de acontecer. Sim, felizmente com se calhar agora vou parecer um bocado arrogante a dizer isto, mas felizmente com o trabalho que nós temos feito, porque nós fizemos muitas novelas no início, aliás era o Uhum, nosso mercado principal, foi aí que nos agarramos e por experiência nós acabas por osmose, não é? Acabas por passar o teu know-how aos realizadores e aos editores e então as pessoas acabam uhum, por perceber como editar e filmar melhor. Portanto, felizmente, eu acredito que o nosso trabalho melhorou a qualidade da ação nas novelas. Eu tenho vários exemplos que os guardo comigo, e inclusive uhum, já mostrei a outros clientes. No cinema, também, obviamente, também já tivemos a influência. A internet veio ajudar a isso, o facto desta nova geração de cineastas, estes miúdos que já crescem hoje em dia com N influências e estímulos desde o Instagram e YouTube, portanto eles já vêm com muito mais ferramentas. E eu noto isso, eu noto quando hoje em dia me contactam e lido com realizadores que já têm menos uhum. 10 ou 15, 20 anos do que eu, Sim, já vêm com referência tipo, olha, esta luta do John Wick, ou esta ação, ou este corte, tipo, eles já me estão a falar de coisas específicas, coisas que eu exatamente. não via quando comecei cá. Uhum. Sim, isso entretanto teve uma grande evolução, como tu disseste, mas sei também que houve alguma dificuldade que tu tiveste na altura em que começaste a fazer estes trabalhos com mais regularidade, em passar esse teu conhecimento a realizadores, por exemplo, e a Sim, editores. é normal, eu Uhum, compreendo, porque nós temos a tendência em rotular as pessoas. O nosso cérebro fala o que é para podermos organizar a nossa vida e ser mais fácil. É uma forma de estruturar. Então é o mesmo que tu olhares para mim e pensares, ele é só um duplo, ele é bom é a cair de escadas. Pronto, e pomos ali um chapéuzinho, está ali o rótulo, é o rótulo do duplo, é o rótulo do ator, mas a verdade é que nós usamos vários chapéus hoje em dia. E a uhum. Mónica, para além de produtora, é podcaster e certamente também toca instrumentos e se calhar até és musician. Tens vários talentos que eu desconheço. Portanto, é ingrato colocares esse rótulo na pessoa. E as pessoas olhavam para mim e diziam, ele só percebe de lutas. Disse, não, eu percebo de entertainment.
sendo que uma dessas formas de entertainment é a luta. Mas Exato. entertainment é igual, seja, ou seja, não é igual, é o objetivo é o mesmo. É como diz a palavra, é entreter o público, é fazer com que eles digam durante 2 horas eu estou disposto a estar aqui sentado, a ouvir, ou olhar, ou ver, ou whatever, o que Uhum. tens a oferecer. Portanto, as pessoas não me viam como um storyteller, viam-me só como uma pessoa, um técnico de lutas. Exatamente, Tipo, ele estás só a vai-nos ensinar executar aquilo. qualquer coisa, sim. Epá, yeah, então, claro. Mas sentes que há mais abertura desde que tu começaste até agora para tu poderes passar esses teus conhecimentos às equipas técnicas? Sinto que há mais abertura, felizmente. Também já estamos aqui há mais tempo e eu já tenho Uhum. mais material para mostrar e eu próprio faço questão, eu faço esse forcing para que haja essa abertura. Portanto, quando eu sinto que às vezes me estão a contactar só para ensinar um golpe aqui ou ali e que eu não tenho controle no outcome final, eu hoje em dia já sou um bocadinho mais reticente se vou aceitar esse Uhum. projeto. Sim, faz sentido de acordo com aquilo que tu já contaste, não é? Sim. E neste caso, na tua experiência pessoal, quando tu passas de duplo para coordenador de duplos, isto é uma evolução natural na tua carreira, na tua área? É uma evolução bastante natural. Eu conheço muitas pessoas que não querem dar o passo para coordenador por causa da dor de cabeça que isso aquilo implica e a logística, porque embora o título seja muito engraçado e apelativo e fica fixe num cartão de visita, mas a verdade é que o teu trabalho é muito menos divertido porque passas mais tempo atrás da câmara e a gerir orçamentos e a ver ensaios e a montar equipamento do que propriamente a fazer as cenas mais divertidas que todos nós sonhamos fazer. Uhum. Mas, a meu ver, é onde eu tenho mais gozo hoje em dia. Porquê? Porque eu tenho controle no processo criativo. Eu vou às reuniões e posso lhes dizer: "Olha, não vamos fazer este captamento assim, vamos fazer assado, ou vamos fazer Claro. esta sequência". Portanto, eu tenho controle criativo, não sou Uhum. somente um peão ali naquele tabuleiro. Ah, e a responsabilidade é maior, portanto tens obviamente muito mais risco, porque tens N fatores na tua mesa que tens a controlar, e eu gosto dessa responsabilidade, eu gosto dessa Uhum. pressão, sinceramente. Muito bem. E sentes-te a caminho do teu sonho de ser realizador de cenas de ação? Sinto muito devagarinho, também acho que não tenho se calhar feito muito nesse campo, acho que pessoalmente devia mexer mais nisso e criar mais conteúdo e felizmente tenho criado algum conteúdo de ano para ano. Eu sou um bocado daqueles perfeccionistas que ou faz uma coisa mesmo muito boa que eu gosto ou então Uhum. prefiro não fazer, e o que é mau porque depois passas muito tempo a olhar para o computador à espera de um plano perfeito, mas a verdade é que o ideal é agarrar numa câmera e nos teus colegas e começarem já a filmar e editar. Uhum. Não deves ter medo de errar e eu infelizmente sofro um bocado disso. Eu tenho tanto Sim. medo de errar que depois acabo por não fazer metade das Uhum. coisas que eu gosto. Mas achas que é possível ter o teu trabalho se não se for um perfeccionista? Sim, sim, claro que sim. Hum, ok. Não é possível e eu vou fazer aqui uso de um exemplo. As pessoas gostam mais de trabalhar com alguém que seja de confiança e Uhum. também competente, obviamente, do que um perfeccionista. Tu podes ser o melhor podcaster do mundo, mas se fores uma pessoa execrável, ninguém quer trabalhar contigo. E no entanto, tens um podcast com milhões e toda a gente Uhum. ouve aquilo, mas Isso é assim em todas as áreas, não é? exatamente. Portanto, o fator humano é Sim. muito importante. Isto de ser perfeccionista, isso tem uma, como é que se diz? Isso é relativo, tem muito a Uhum. ver com a percepção. Se calhar aos meus olhos eu sou perfeccionista e aos olhos da pessoa do lado eu sou um incompetente. Mas todos podemos concordar que a pessoa é fixe de se trabalhar, que é Sim. agradável, chega de Uhum. manhã bem-humorada e é uma pessoa simpática e cumprimenta todos. Portanto, eu hoje em dia valorizo mais essas Ok. características. Fazendo um balanço destes teus 40 anos de vida e deste teu percurso, o facto de ter estado lá fora nos Estados Unidos e tudo mais, alguma vez te arrependeste de não ter ficado nos Estados Unidos? Achas que isso teria trazido, aliás, outras oportunidades? Eu tento não entrar muito, abrir essa porta, porque Uhum. é fácil tu entrares nesse jogo de epá, se calhar devia ter feito assim, Nos assado. ses, não é? Yeah, e depois a verdade é que isso não traz muita valia, porque não tens uma máquina do Exatamente. tempo. Eu posso seguramente dizer que eu não me arrependo de ter regressado para Portugal. Aliás, Uhum. eu sou um rapaz, como disseste bem, sou do Algarve, venho de uma cidade pequena, eu sempre Sim. vi crescer, ou isto é, envelhecer próximo dos meus pais e próximo da minha família. Portanto, essa parte Uhum. ninguém me consegue tirar. Agora reconheço que se podia ter ficado nos Estados Unidos se calhar mais uns 5 anos quando a minha carreira começou a dar o pulo lá, porque eu
tinha menos concorrência ao que tenho hoje em dia, tinha 25 anos e estava na Uhum. flor da minha idade e tinha apanhado projetos enormes na altura, Piratas da Caribe e tudo mais. Porquê que eu digo estes projetos? Porque são projetos que precisavam de muitos duplos, Claro. portanto era Equipas fácil. grandes, não é? Sim. Exatamente, era fácil conseguires entrar nesse meio. Mas, como te disse, é um jogo Está ingrato. feito, não É, é? está feito, não vale, muito, não vale a pena estás a pensar muito nisso. Exatamente. Olha, David, eu queria falar aqui sobre um projeto onde tu participaste, do qual eu gosto muito e que acho que também de alguma forma para ti foi marcante, que foi o Capitão Falcão. Hum, Como é que foi para ti participar? Eu sei que tinhas o papel que querias ter, não é? Naquele sim. filme. Como é que foi na altura? Para mim foi um projeto de sonho. Eu acho que na altura até recusei todos os outros projetos. Não é recusei todos os outros, não aceitei outro projeto. Sim, Dediquei-me àquilo 3 meses, o tempo inteiro. Era um projeto muito especial por todos os motivos que são sabidos, mas pronto, eu era um dos personagens principal, já tínhamos feito a curta, portanto, eu já tinha uma ligação com aquela equipa, com aquele realizador. uhum, Eu identificava-me com o projeto, achava a ideia genial e acho que a Núria e o João Leitão fizeram um excelente trabalho com o guião. Eh, É um projeto, eu sei que não é daqueles projetos que é you love it or hate it, portanto, há pessoas exato. que gostam muito, há pessoas que não gostam nada, eu respeito isso. Olha, eu fiquei fã Obrigado, completamente. obrigado. Eu aceito isso na boa, mas para mim a experiência do projeto foi das melhores experiências que eu já tive na minha vida até hoje. A amizade que se criou, ainda hoje em dia temos um Uhum, grupo do WhatsApp com a equipa e falamos todo, portanto, isso para mim vale ouro. O facto de eu ter a carta branca do realizador e poder fazer as coreografias como eu queria, ou fazer os stunts à minha maneira, poder uhum. empregar os meus amigos e os meus colegas, que são também os meus melhores amigos, Exato, foi tudo para mim um bónus. Eu acho que é um filme que vai envelhecer bem, ou pelo menos, a meu ver, para quem gosta deste filme, deste cinema de culto, vai envelhecer bem. Daqui a uns anos vamos olhar para trás e dizer: Ei, pá, sério que nós em 2015 fizemos um filme sobre um super-herói fascista? exato. Esta, digamos, sátira, Aham, agora ainda só passaram 7 anos, mas exato. eu quero acreditar que vamos olhar para trás daqui a 30 anos e vamos dizer: Uau, eles já estavam tão à frente. E tu tinhas um personagem muito silencioso, que era o Puto Perdiz, não é? Hum. Mas lá está, como tu disseste há pouco, pudeste fazer tudo aquilo que querias, não é? Tiveste toda essa liberdade. Sim, sim, o Puto Perdiz é o meu papel de sonho, porque eu eu não tinha muitas falas, porque eu não tenho formação em Na em parte do acting, representar. não é? Não, na Sim. parte do acting eu sou um amador. Mas na parte, obviamente, das lutas e da comédia física era um bocadinho mais a minha praia, porque, né, cresci a ver os filmes todos do Jackie, portanto eu fazia só a parte Claro. fácil, que me competia. Ainda por cima eu podia escolher a coreografia que mais se adequava ao meu corpo, portanto, ainda por cima Uau! eu tenho essa Isso é que é, não é? vantagem. É um grande privilégio. É o meu mesmo privilégio, tinha a faca e o queijo na mão, não há muita gente que pode dizer que, porque é sempre difícil quando tu estás a ensinar outros atores que não sabem mexer movimentos novos, e no meu caso Exato. eu escolhi os movimentos que eram os meus favoritos, portanto era fácil. Vai ficar mesmo marcado para a tua vida, então. Sim. E também queria partilhar aqui uma pequenina história relativamente ao teu personagem, o Puto Perdiz, porque ele é responsável por uma alcunha que eu tenho, porque dos meus apelidos é Perdiz, portanto eu Uhum. não tenho segundo nome, eu sou Mónica Perdiz, logo assim de Ok. seguida. E então, quando eu fui ao cinema ver esse filme, um dos meus amigos, o João Nabais, beijinhos ao João, atribuiu uma alcunha de Miúda Perdiz, por Olha, causa do Puto Perdiz, já viste? mas já viste? Olha, podia ser interessante. Por acaso, eu nos meus sonhos mais loucos, e obrigado por teres partilhado essa história, eu Nada. sempre achei que era engraçado haver uma versão feminina do Puto Perdiz. Pá, eu acho que não te posso ajudar com isso, mas Pá, não podem sei, ficar com deixa. o nome Miúda Perdiz, têm a pedir ao João Nabais. Mas eu adorava que existisse, tipo, imagina, o equivalente do Capitão Falcão e do Puto Perdiz, mas em uma dupla feminina, em que eles cruzam com Ok, elas e elas sim. são, pronto, são aquilo que o oposto, neste caso, do Falcão, são feministas, são mulheres mais já Uhum. progressivas, já com outras ideias muito mais à frente. Eu achava extremamente engraçado se isso acontecesse, e que isso, se um dia fizermos, eu faço questão, eu tenho a tendência em apaixonar-me, isto é, entre aspas, por personagens femininas. Sim, uhum, ok. Acho mais interessante ver uma personagem feminina do que um personagem masculino. Se calhar porque cresci a ver tantos que já saturei, então Exato. quando consigo ver uma personagem rica e, em termos de tridimensional, como eles dizem, mas com Uhum. uma boa capacidade de ação, o exemplo dos meus favoritos é o Atomic Blonde, com a Sim. Charlize Theron. Eu acho Uhum. esse filme fantástico, eu E já ela é revi uma esse grande filme atriz N vezes, também. é fantástico. O papel que a Halle Berry fez no John Wick 3, Uhum. fantástico também. Ok. Ficam Ah, essas duas referências também. Sim, eu adorava poder coordenar um filme de ação com uma mulher protagonista.
Muito bem, vamos esperar que isso aconteça e vamos esperar também que o Capitão Falcão um dia possa voltar aos cinemas portugueses. David, falámos no início desta conversa sobre o Uncharted, que está quase aí nos cinemas em fevereiro, um dos teus trabalhos mais recentes, e sei que também que, entretanto, já gravaste a tua participação na série Warrior Nun, da Uhum, Netflix, onde tem a participação de uma portuguesa, a Alba Batista, correto. e sei que foi gravada em Espanha. Como é que isso correu? Opa, esse foi outro projeto que foi para mim fantástico, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de jovens muito talentosos, de quem eu já muito admirava e seguia no Instagram, Uhum. e vice-versa, eles também já me conheciam. E então, quando cheguei lá, foi unicarne, tipo, aquilo rapidamente nos enturmámos, não houve assim nenhum período de adaptação. Eu sinto que Sim. entrei logo como para dentro de uma família. Obviamente, trabalhar com Alba, de quem eu já tinha muita admiração e carinho, já tínhamos trabalhado várias vezes em Portugal, portanto, isso Uhum. também foi um bónus. O projeto em si, eu não trabalhei como duplo, mas trabalhei como rigger, portanto, eu era Sim. o key rigger, era responsável por montar os sistemas de voo em que os atores tinham que executar. Porque Uhum. estes atores também, estes personagens têm também essas capacidades extraordinárias de voar e flutuar e tudo mais. Uhum. Portanto, o trabalho foi muito mais técnico, é Sim. muito mais físico, não mais físico que o trabalho duplo, mas foi muito mais técnico, sem dúvida, do que eu estava à espera. Tu estás literalmente a fazer contas de matemática na cabeça e a pensar em como montar os cabos em sítios que não tens muito fácil acesso, portanto, é muito técnico e estimulou-me bastante a nível cognitivo. Sinto que foi mesmo, foi uma Uhum. experiência nova e adorei, sem dúvida, a repetir. Muito bem, vamos ficar à espera da temporada 2 do Warrior Nun também na Netflix ainda este ano, não é? Eu espero que este ano eu vi, aliás, eu vi para aí metade da primeira temporada. Uhum. Não fiquei muito fã da ação, infelizmente, mas Ok. posso dizer, sem spoiler, que a ação desta segunda temporada está tão mais violento. Está tão. Eu nunca vi o comic book original, Sim. mas Uhum. dizem-me que o comic book é R-rated, então eles seguiram esse caminho. O Ok. showrunner Uhum. desta série decidiu, bora, vamos pôr a carne toda no assador e vamos mesmo ser o mais violentos possíveis. Portanto, desde Sim. pessoas a serem decapitadas, sangue, gore, tipo, temos isso tudo. E eu gostei, pessoalmente, gosto mais desse tipo de violência. Pois, então vamos ver o que é que sai daí também. David, quero-te agradecer por este bocadinho, gostei muito. E Obrigado, o Mónica, maior pelo convite. sucesso, não tens de quê, o maior sucesso em todos os teus projetos e vemos no cinema em breve. Muito obrigado, Mónica. Vemos sim, em breve no Uncharted. Espero te ver lá no dia Exato. de estreia, está bem? E Sim, obrigado a senhor. todos os que nos estão a ouvir e dedicaram uma hora para estar aqui a ouvir a nossa conversa. Exato. Obrigada, David. Até à próxima. Até à próxima, obrigado. Por hoje é tudo. Se quiserem apanhar numa sala de cinema por aí o filme Uncharted, do qual falei com David Chan Cordeiro, dia 17 de fevereiro é a data de estreia em Portugal. Quanto ao Boca de Trapos, já sabem que o podem ouvir nas vossas plataformas preferidas de podcasts e também no YouTube. Se quiserem entrar em contacto, o e-mail é bocadetrapos@gmail.com. Obrigada pela companhia e até ao próximo Boca de Trapos. O Catrapos!